acesso. Tipo, eu sou de Manaus, é que eu acho que minha geração, assim, meus amigos tudinho, viveram a época das rebeliões dos presídios aqui em Manaus, Genisa Jobim, que é muito falado e tudo mais, tá ligado? A minha geração cresceu com isso, a minha geração aqui em Manaus, de muitas rebeliões e muitas conversas que a gente não sabia como dialogar, tipo, exemplo, sobre a minoridade penal, tá ligado? Tipo, a gente não conseguia dialogar bastante por falta de informação sobre isso, tipo, as cadeias estão lotadas cada vez mais, aí vinha sempre, os jornais também davam muito isso na época, tá ligado? Esses jornais sensacionalistas, assim, de coisa que tem, dava muito na época. Qual seria a solução? Diminuir a idade penal, tá ligado? Ridícula a solução que os jornais apontavam, tá ligado? Tem muita gente no presídio, vamos diminuir para entrar gente mais jovem lá no presídio, tá ligado? Esse assunto é muito louco, tá ligado? Sim, e eu acho muito louco porque eles sempre gostam de citar outros países, né, como referência, né? E aí você vai ver, assim, tá, outros países que tem, a gente vai pensar, sei lá, os Estados Unidos, né? Porque eu fico sempre pensando assim, se a sua lógica, uma pessoa que defende a prisão, né? A sua lógica é que a prisão vai reformar as pessoas e vai restabelecer essas pessoas para o convívio em sociedade. E que você aumenta a pena, vai fazer com que as pessoas fiquem com medo de cometer crime. Então, significaria que, então, assim, a consequência seria diminuir crime. E eu sempre pergunto para essas pessoas, mas está diminuindo o crime? Mas essa pessoa voltou, assim, foi ressocializada? Assim, né, assim, a prisão, se você defende que a prisão é um espaço de ressocialização, a prisão está ressocializando? Né? Nos Estados Unidos, em que você tem vários estados com, né, crianças que são presas, isso diminui crime, né? Você vai considerar uma criança criminosa, né? Porque uma criança de classe média faz alguma coisa, né? Tipo, rouba um chocolate, né? Ela não vai para penitenciária, sabe? Uma criança branca de classe média, alguém vai falar, poxa, você não pode fazer isso, tal. Por que você não pode conversar com uma criança que está aprendendo ainda o que pode, o que não pode, convenções sociais, contratos sociais? O que uma criança sabe sobre contrato social, né? Fico pensando, sabe? Sobre regras do jogo, tal, para você falar assim, cara, você algema, né? Então, assim, e não pensar também nos ambientes, na falta de direitos dessas crianças, né? Então, assim, você vai jogar numa instituição, deixa essa criança presa, mas você não pensa, assim, né, o que fez essa criança, por exemplo, fazer, né, tomar esse tipo de atitude? Qual foi o ambiente em que essa criança cresceu, né? Quais os direitos que foram negados para essa criança? Então, assim, eu fico sempre fico meio passada, assim, sabe? Aí eu falo assim, não, só pode ser um projeto, não é possível que você não se faça essas perguntas. E de fato, assim, as pessoas não se fazem essas perguntas, né? Que é meio que o senso comum, assim. E eu tive muito essa discussão, assim, conversava muito com a minha mãe, que a minha mãe, ela foi no lançamento do livro, falou para todo mundo que ela era minha mãe, ficou feliz pra caramba. Aí ela foi ler o livro depois. E aí ela falou assim, então, como é que é esse negócio de legalizar todas as drogas e acabar com a prisão? Se acabar com a prisão, vai fazer o quê? Né? Ela falou assim, vai fazer o quê? Ela falou assim, mas por que a gente não pode pensar em outras maneiras, né? Por que quando você tá brigando com seu vizinho, em vez de chamar a polícia, você não chama um mediador de conflito civil? Entendeu? E você tenta encontrar uma saída, né, dialogada sobre isso. Por que né, uma pessoa que, sei lá, assim, às vezes eu fico pensando, tem uma coisa das pessoas, essa coisa de prisão de corrupto, né? Eu lembro que uma vez, quando prenderam a Maluf, vou falar uma coisa que talvez algumas pessoas vão discordar, mas aí todo mundo, tipo, compartilhando foto do Maluf algemado, tipo, um cara de 80 anos, eu tipo assim, gente, e o dinheiro que ele desviou, assim, sabe? Me interessa mais ter esse retorno. Para mim, valia mais a pena a reparação de retorno desses recursos, sabe? Para eles serem investidos no Estado, isso do que eu ter esse desejo sádico, né? De ver um cara de 80 anos sendo preso. Assim, ele seguiu rico, os filhos dele seguem milionários, os netos dele vão seguir milionários, né? E o que a gente teve de retorno, assim, sabe, em relação a isso, sabe? Então, eu acho que
Tô falando assim dos corruptos, né? Mas porque são esses casos mais emblemáticos, assim. Mas às vezes as pessoas até perguntam, mas e crimes hediondos e tal? Quando a gente vai pensar nisso, são uma parcela ínfima das pessoas que estão presas por crimes, por esses crimes, né? Ninguém vai atrás de investigar homicídio no Brasil praticamente, né? Acho que saiu uma pesquisa uns 3 anos atrás que mostrava que só menos de 20% dos homicídios são solucionados, dos casos de homicídio são solucionados no Brasil. Então a gente não está falando de um punitivismo, de uma ampliação de cadeia que está preocupada com a vida das pessoas, com o bem-estar das pessoas, né? Porque a maioria das pessoas que estão presas por tráfico social e associação e por furto. Porque, né, a gente coloca associado furto e roubo, mas quando a gente vai desmembrar furto e roubo, a maioria é furto. É tipo, gente, é um crime sem violência, sabe? Então por que essa pessoa tem que estar presa, entendeu? Sabe? Então, assim, então eu vejo assim, vou fazendo essas perguntas para as pessoas, tipo, olha, esse mecanismo que você está defendendo não funciona, né? E ele faz com que as pessoas não tem como um ser humano sair melhor da prisão. Assim, eu não enxergo isso, sabe? Sem saneamento básico, sem cama, tendo que revezar para dormir. Gente, a gente está na pandemia da Covid e a gente estava enfrentando uma epidemia de tuberculose, uma doença tratável, né? Tem pessoas presas que morrem por sarna, sabe? Porque infecciona e a pessoa morre. Sabe? Tipo, como é que você vai tratar uma pessoa com violência e vai querer que ela te devolva amor? Né? Eu não acredito nessa perspectiva, assim, sabe? Então eu sou assim, radical mesmo. E aí eu falo, quando as pessoas me perguntam desses, né, de crimes de violência sexual, de homicídios, eu falo assim, em vez da gente padronizar a maneira como a gente pensa a solução de conflitos, e ter esse sistema de justiça tão vertical, a gente precisava de soluções mais horizontais, com participação da comunidade, né? A gente sabe que quando as pessoas conhecem uma pessoa que é que eu sempre passo mal quando eu falo assim, cometeu crime, sabe? Porque crime para mim é uma coisa muito elástica, né? Muita coisa pode ser crime, muita coisa pode não ser. Então, quando uma pessoa se rompe, sei lá, com o contrato social, assim, tem estudos que vão apontar, né, que mesmo quando tem essas atentados à vida, quando isso é dialogado em espaços mais horizontais e comunitários, as soluções são mais mediadas, né? Então você vai perceber que não adianta você jogar uma pessoa num espaço, num cubículo por 30 anos. Isso não vai fazer ela refletir sobre esse crime, isso não vai responsabilizar ela sobre isso, não tem processo de restauração, né? Isso não muda a dor do luto daquela família que foi impactada, isso não restaura o vínculo e as relações daquela pessoa que está sendo punida, né? Então, do jeito que está, assim, tá tudo errado, assim, eu acho, sabe? Então eu sempre falo assim, se você não quer começar já ser tão radical com o abolicionismo penal, tem o direito penal mínimo, né, que vai pensar em acionar o direito penal como última instância para a solução de conflito. Tem maneiras da gente pensar alternativas para esse modelo que não está falido, né? Eu aprendi com um companheiro da pastoral carcerária num debate que eu falei que o sistema penitenciário estava falido, e ele falou, não está não. Né, ele faz parte de um projeto político para nos exterminar, né? Então ele está a todo vapor, na verdade.